tem algumas dificuldades para contar, eu falo, bom, gosto não, eu não atiço mais elementos de prova. Naquela altura, bangar telanta e vai para a brigada, no sentido de proteção daquele alguém que eles entendiam como ele que líder naquela altura. E vai avisar se colegas da brigada, falei, bota um sentido porque mandingas me está agora. Mandingas hoje, aquela posição de que balantas que está lá, é falar, cuidado, balantas me está agora. Pepel que estava lá, que era comandante de brigada, e hoje aqui dos movimentos e falar, cuidado, balantas, Pepel, mandingas, balantas me está agora. Esse é o problema de 12 de março. Então, hoje aqui, daí a situação dessas chamadas, com conta ali, a gente se precipita para a brigada, e a foi Jumna Paulo. Hoje aqui, Jumna Paulo, e toma disposição e impede Paulo entrar. Ele esquece tudo confusão. Hoje aqui, impede Paulo entrar, que grupo de colegas da Manhã reage. Reage naquela reação e tem uma contra-reação. E tem um choque, um clash, e naquele clash, e morre o capitão Cognate. Capitão? Cognate. É assim. Esse que acontece. Então, ali, você viu como quem que era chefe do Estado-Maior-General? Era um Pepel. E quem? E João da Silva. João da Silva é quem que está dando a informação. E Vitorino Lopes, que é comandante de brigada, que também é Pepel. E dá João da Silva a versão de Celes, que versão que eles Pepel já tem. E chega lá, e chega o riba do corpo de Cognate, e fala como e morre dentro da hora. Isso que disse o volta. Então, mas como é que é? A nós Valanta não tenta proteger Pepel, como algum Pepel também ali está a olhar essa situação, mas ninguém se arranja problema. Em vez de falar, em vez de dirigir para ninguém, está dirigir para cada um falar como é morre dentro da hora. Não tem problema com isso, né? Tudo problema. Liga 17 de outubro, como tudo que chega, onde é que chega lá. E tem, portanto, um simples mal-entendido, mal gerido, dentro da brigada mecanizada, e mal gerido para a própria direção superior do PGC. Ou, aliás, para a ironia do destino, quem que prende dentro da casa 17 de outubro? Fica a tribunal. E a semana, camarada. A semana, aliás. A semana prende eles. Só que a semana, mano, é que origina... Ele que prende eles. Ele que vai e bate o menino e fala, Nino, ali, gente ali, é na reunião, está ali na reunião. E vai, estou com o menino para eles. E ele barato, coisa aquilo. E na pessoa, quantos advogados que tem? Você tem 8 advogados. Dentro de 8 advogados, você tem só 2 licenciados. Você pode fazer uma advocacia. Baquim. Você tem Malal Sane e você tem coisa lá. Você tem Pinto Pereira. Caía. Doutor Caía. Esses eram 2. Então, foi então devido a essa situação que João Monteiro respondeu uma pergunta feita pela Comissão de Inquérito. Comissão de Inquérito pergunta João Monteiro. E como reagiu o advogado de defesa de Paulo Correia, Carlos Pinto Pereira? João Monteiro responde: qual advogado de defesa? O advogado de defesa de Paulo Correia foi escolhido por nós, mais precisamente pelo Manecas Santos. O advogado entregava à segurança do Estado todas as declarações de Paulo Correia. Essa é a responsabilidade de João que faz essa afirmação. Então, não contraria a tese de João Monteiro. Um cara não miste propõe verdade. Não está miste nada depois de sair fora do esquema e nada. Não teve na pressão manga dele, mas nunca consegui. Um coisa que o comandante tem que ser. A mim está miste. E por ser a verdade, havia a verdade em cada monopólio da verdade. Mas o que é que tem é o seguinte: a nós, a mim que faz o rol para procurar saber qualquer advogados que tem. Hoje aqui tem o rol de advogados, contactei os advogados tudo. O único advogado que nega vai para defender eles é Gino Cardoso. Planta lembra dele, e se sentana com ela, vou nega como o cara defender a gente. Mas para ver agora que caceta vai defender? Nunca exigir para contar. Boca desconfia? Não, nunca desconfia. A mim também para coisas que tem. Nunca gosta de desconfiar. Nunca gosta de desconfiar porque a minha vítima de desconfiança. Que criaram com a minha vida. A partir de lá, não aprendi como. Nunca de desconfiar, nem tem nenhum elemento. Então, da forma, você está bem, o que está de acordo com a resposta de João Monteiro à comissão de inquérito? Nunca se viu naquele nível que a resposta é elaborada, nunca se viu como é que a resposta obtida. Ou seja, tem que tomar cuidado com a verdade do vencedor. João Monteiro era um bom homem de segurança. João Monteiro era um homem de segurança e cá estava na comissão, porque tem uma comissão que... Mas acha que tinha alguma coisa a ganhar ou a perder com a declaração que dá? Bom, nunca me se papel, João.
Nunca tem hábito de papel oficial superior. Respeitarei a sua decisão. Nunca vi esse papel. Coronel, continuando. O que fez perante os abusos, violências e assassinatos cometidos contra a pessoa dos presos? Neste caso, 17 de outubro. A mim era promotor de justiça, é verdade. Sou promotor de justiça. Na altura que não toma conta de caso, ninguém que torturado, ninguém que forçado. Declarações tomadas. Sumo que toma declaração no tribunal. E de torturado, chuta, mata outra gente, outra morre na prisão. Em 86. Ninguém que tocar. Agora, e tem determinadas coisas que combinam depois, a gente dá o óleo, a gente pôr óleo na comida, aquilo não sabe, aquilo não tem conhecimento daquilo. A mim, eu... Agora, como fala como é que o que teve conhecimento, ou o base test ela, e tem uma coisa que está na batina certo, porque na comissão de inquérito, João Monteiro volta a repetir como, inclusive, isso é o nome de gente que está torturado. Isso é o nome de Capitão Robalo, Chucho, Marcos e por aí fora. Não. Não contou bem. A mim nunca gostei de papiar no nome dele, sobretudo aquele Castro. Ele faz essas declarações, que é a declaração de João. Sim, mas só para cortar, só um momento. Sim, Coronel, só um minuto, só para falar Não, não interrompeu, só um minuto. A mim está ali para representar, não representa o povo. Perguntas que o povo me está fazendo, percebi, sem resposta. Portanto, isso aquilo, a mim não representa o povo. Não é momento. Perguntas que não fazia, perguntas que o povo me está, sabia osso, para não saber quem que fazia, afinal de contas. Perguntas que eu estou a fazer, o povo está a fazer, eu estou a responder se eu puder responder. Se eu puder responder, eu vou estou a responder perguntas que eu puder responder. Mas a mim se falou como, depois... Coronel, não está de acordo com o que é que eu falo? Eu estou a responder só aqui com o puri. E a mim, Doc, está a fazer pergunta que o povo está a me ensinar para que a mim se fazer um dia. Acabou levando a mala. Doc é internacional, toda a verdade que nem assim polêmico. Vamos em frente. Sim. Não é na boa parte, gosto. O que sabe sobre os assassinatos de Jorge Quadros e de Nicandro Pereira Barreto? Aquilo nunca falou nada sobre ele, porque a mim só vai naquela boa. Sabe quem assassinou Tagman Nawaia e Nino Vieira? Aquilo nunca... Ora que não falando civil, e estou em civil quem? Enquanto promotor de justiça, identificou a existência de redes de assassinos privativos do Estado. Os chamados esquadrões da morte? Não. Nunca? Nunca desculpa. E que tem uma coisa lá, como é que eu vou dizer, tradição de esquadrão da morte naquela altura. Que tem. Pelo menos, que tinha conhecimento, nunca se se tem um ou outro gente que está fazendo. E quem que pode responder melhor é quem que estava no Ministério, quem que era Ministro do Interior, ou quem que era Secretário-Geral do Interior, ou quem que era Diretor-Geral. E Baquimba na altura? Na altura, botei Zé Pereira, que acabou aqui porque está morto. Botei Tontão Lourenço, que era Diretor-Geral de Segurança. Botei João Malaca, que era Chefe do Departamento de Segurança. João Malaca também, falando dias de... Nunca se vai para a memória, falando assim. E botei tem mais alguém que é responsável, não chama Tontão Lourenço, não chama. Esses que estão fazendo a cabeça do Ministério do Interior. Mas antes daquilo, botei Bachucho Jackson, botei infelizmente, esse entrevista bem tarde. Porque a gente estuda, mas a maior parte deles morre. Botei Chucho, botei Buscardini, botei um conjunto de rapaziadas que estão rodeados. E que rapaziadas, eles sempre contam. Não é nenhuma parte do mundo. Um embaixador, para mais general que seja do marchar, e que tem direito de ir ao quartel e falar chefe de Estado-Maior-General, mbindi para mim olhar como, porque não tem informação como está a preparar um golpe de Estado. Não provocava um incidente diplomático, a partir de lá, dentro de tudo, não se vê como naquele incidente diplomático. Não salga para coisa lá. Não provocava incidente diplomático. O que provim que chegou falando como a boa não faz o golpe de Estado, vim acusando, não é rosto como não faz o golpe de Estado, a boa é simples embaixador de um país que não tem a cooperação dela, o que tem direito de fazer, nada de teu bala. Depois não faz a comunicação, não vim discutir. Não queria, nada de teu, cara de teu para fazer nada, nada de teu só para criar incidente diplomático. Agora eu gostava de perguntar, quem é o Sr. Rui Duarte Barros para as sensações de um cidadão da Guiné-Bissau? E mais, não um cidadão vulgar,
um cidadão que foi chefe dele, foi primeiro-ministro, eu é que o elevei ao governo, eu é que fiz dele membro do governo, ministeriável, depois várias vezes, porque eu o lancei, toda a gente reparou que ele tinha, alguns dias antes de ele ser primeiro-ministro, ele escrevia-me. Até me mandava noticiário internacional sobre a Guiné-Bissau, sobre o nosso país, quando ele apanhava alguma coisa interessante, mandava. E sobre a vida dele, o desemprego em que ele estava, porque tinha acabado a comissão dele, o mandato dele na UEMOA e tudo. Bom, será que, como se falou que eu era desejado para Presidente da República, ele pensou que seria eu a assinar o decreto para nomear o futuro Primeiro-Ministro de transição, e então ele quis mostrar-se muito amigo? Sinceramente, que me perdoe, o Sr. Eduardo Barros e toda a gente que me está a ouvir, mas eu tenho o direito de pensar, o meu cérebro não fica parado. Porquê? Que até 2, 3 dias antes de ser Primeiro-Ministro, me escrevia e me falava muito bem. Depois disso já não me responde quando eu estou a reivindicar os meus legítimos direitos. Quando já foi Fernando Vaz, ele utilizou uma frase dizendo que este governo, este país, aliás, todos os guineenses estão em dívida com o Dr. Francisco. Começo por agradecer e acho um ato de honestidade e também um ato de coragem. De honestidade porque reconheceu a verdade, não é? A veracidade dos factos. De coragem porque, sendo ele membro do governo, dizer que o governo não está a maltratar, não é? É, de facto, uma posição de caráter. Vaz repetiu essa frase umas 3, 4 vezes durante a entrevista dele. É uma posição de caráter, não é? Eu felicito o folgo em saber que a Guiné-Bissau tem no governo alguém com esse caráter. O facto de haver muitos candidatos, porque para além desses 3 há outros mais, à presidência do PSGC, nesta conjuntura atual em que esse partido se encontra no nosso país, significa que há um alto índice de desagregação, de dispersão dentro do PSGC. Isso era expectável, era de se esperar que isso pudesse vir a acontecer em uma tal situação. Porque há efeitos dialéticos que a gente lança com os nossos atos e, sobretudo, quando os atos reúnem uma certa continuidade no tempo. O PSGC tem estado a maltratar os seus próprios militantes desde a independência. Tem estado a criar perturbações à sociedade guineense, ao Estado guineense, desde a independência. Era previsível que o elástico só admitisse uma determinada capacidade de extensão. O elástico está prestes a arrebentar. Já não estica. O próximo presidente do PSGC deveria ter um perfil muito exigente. Devia ser alguém com capacidade de diálogo. Alguém contributor do PSGC e não alguém que fosse ao PSGC buscar posições e dinheiro, manipulando os órgãos do Estado. Mas qual destes 3 nomes... Vou chegar lá. Domingos Simões Pereira, comecemos por ele. Foi mais vezes a Angola enquanto secretário executivo da CPLP e aos outros países da CPLP do que à Guiné-Bissau. Ele está escudado atrás de alguém que o propostou para esse lugar, que ele já ocupou, de secretário executivo da CPLP, e que mereceu a aprovação do então Presidente da República, Nino Vieira, mas que é alguém em relação ao qual ele é subserviente. Ele cumpre aquilo que essa pessoa lhe manda. Quem é essa pessoa? Carlos Gomes Júnior. Portanto, podemos considerar que Domingos Simões é um agente... Já vinha sendo preparado há muito tempo para substituir Kadogo no governo, quando Kadogo se fizesse eleger Presidente da República com fraude, ou com corrupção, ou com opressão, como se pretendeu fazer utilizando forças estrangeiras no nosso país. Já vinha sendo preparado e não era hoje, desde há mais de 2 anos. Por isso fiquei surpreendido quando o Kadogo resolve sair do governo como se não tivesse chefe hierárquico, institucional pelo menos, não é? E pudesse decidir sair do governo assim como quem sai da sua própria casa. E mais, quando ele, e sempre o presidente interino, pudesse constitucionalmente dar-lhe saída do governo, porque não podia. Ora, se ele teimasse e saísse, tudo bem, mas o problema ficaria situado na esfera jurídica dele, Kadogo. Mas nomear a Dia de Nandina para o substituir no cargo de primeiro-ministro, ele não tinha essa competência. Não podia. Porque não ia de viagem, não era um problema de uma ausência temporária mínima. Era largar
o cargo para se candidatar a Presidente da República. Fiquei admirado, porque Simões Pereira já estava na fase terminal do mandato. Ele podia tê-lo chamado e tê-lo posto no governo, pedindo ao Presidente da República que aceitasse uma remodelação do governo na pessoa do Primeiro-Ministro. Como o governo era da base do PSGC, porque ele tinha ganho, esse partido tinha ganho as eleições, podia-se substituir o Primeiro-Ministro, mantendo a equipa toda se ele entendesse que a equipa estava a funcionar bem. Não é? Não o fez. Então estava a enganar a Dieto. Porque não era ela que ficaria como Primeiro-Ministro, como ele várias vezes em comícios declarou. Eu estou cá, mas sigo a vida do meu país diariamente. Mas porquê? Porque Domingos Simões Pereira já estava a ser preparado havia mais de 2 anos para ocupar o lugar de chefia do governo de Guiné-Bissau com as instruções que tinha vindo buscar a CPLP. Isto era conhecido em todos os meios bem informados da comunidade internacional. Ora, essa pessoa para mim não serve. Afirma Domingos Simões pode ser considerado um agente. Pelo menos, se quisermos usar uma palavra bonita, não é? Da mesma ala, ou, portanto, representando os interesses dentro do PSGC do governo, e representando os interesses do Cadogo Júnior também na sociedade guinense, na economia guinense, e são muitos esses interesses. Aristides Alcântara da Silva acho que não tem ainda maturidade política para liderar um partido como o PSGC. Não deu provas ainda, ele foi sempre uma espécie de assessor dos outros, mais de estatura hierárquica mais elevada dentro do PSGC. Para isso pode continuar a ser empresário feito por si próprio. Ele fez a ele próprio. Não é? Um homem humilde no trato social, no trato urbano. Não é? Entendo que ele pode trazer uma renovação. Aquela renovação que o PSGC necessita, em termos de relações humanas, em termos de democraticidade interna, por ser humilde, ele não vai entender seguramente que os outros partidos são para esmagar, que os outros partidos são para enganar, são para corromper, para destruir. Eu penso que ele tem condições de renovar internamente o PSGC e de renovar, democratizar o PSGC internamente e democratizar as relações do PSGC com os outros partidos, criando um ambiente político de paz, de bom entendimento e de solidariedade entre as forças políticas. Por que não? Os partidos não podem ser solidários. Se nós individualmente podemos ser solidários e os nossos interesses pessoais não têm de convergir, é um bom militante do PSGC, contributor, segundo aquilo que eu sei. Ele não foi ao PSGC pedir dinheiro, nem pedir posição. Quer no aparelho do PSGC, quer... Exato, já tem, para ele, o suficiente. E nem através do PSGC no aparelho do Estado. Portanto, esse para mim merece confiança. Eu repito, para mim é burro, falho de conhecimentos e de vontade de aprender. Esse para mim é que é o burro. Não é só aquele que não sabe. Aquele que não sabe pode aprender, querendo. É mesquinho, é malvado e é ditatorial, é invejoso. Ele quer dominar, oprimir as pessoas de quem não gosta. Não serve para nenhuma sociedade. Esta é outra vertente de qualificação, chamemos-lhe assim, que o favorece. Acho mais qualificado para ser presidente do PSGC neste momento do que o Cadogo. Inclusive, segundo me constou, porque sou atento a essas coisas e sou guineense, ele é descendente de combatente da liberdade da pátria. É filho, sim. Pronto. Então, ele viveu a luta de libertação de alguma forma. Mas, Cadogo Júnior só quer a Guiné-Bissau para encher os bolsos. Cadogo Júnior foi primeiro-ministro, só a empresa dele podia vender petróleos e combustíveis à Central Elétrica de Bissau, o maior consumidor, e a todas as centrais do interior. É isso eu chamei de negócio consigo próprio, para ele entender o que eu queria dizer. Sim. Acusei disso. Claro que não gostou. Tem uma representação da marca da Chevrolet. Ele passou, as repartições do Estado passaram a comprar carros só dessa marca, só ao Cadogo Júnior. Por quê? Quantos vendedores oficiais de carros há na Guiné-Bissau? É para isso que ele quer o poder. Mais nada. O Cadogo Júnior obrigou, o governo dele obrigou todos os funcionários públicos a abrir conta bancária no banco dele, para receber os salários.
para poder cobrar comissões. O Cardoso Júnior, mesmo quando o Estado podia ir buscar dinheiro fora de empréstimos, créditos para o desenvolvimento do país, para acorrer a situações de emergência também, o Cardoso Júnior, não, sendo chefe do governo, não utilizava esses meios, bastava dar uma pitadela ao BCAO, Banco Central dos Estados da África Ocidental, ao qual nós pertencemos, a Guiné-Bissau, como país. O BCAO angariar-lhe-ia créditos com juros bonificados, de mais tempo de pagamento e de menor taxa de juros. Nunca o fez, passou a comprar, passou a ser ele a financiar. Não aquele banquinho aí à esquina de um prédio pequenino, tem capacidade financeira onde? Para financiar um Estado, mesmo sendo um Estado pequeno como a Guiné-Bissau. Como? Ele ia buscar créditos e depois apresentava-os ao Estado da Guiné-Bissau, ao governo que ele chefiava, para fazer com que esse governo contraísse esses créditos, esses empréstimos, no banco dele. Ele qualquer dia seria dono do Estado também, não é? Estão a ver a engrenagem, como funciona a cabeça do Cardoso Júnior. Como se ninguém mais pensasse, ninguém mais sentisse, ninguém mais entendesse nada naquele país. Só quem não sabe nada, quem é burro, por isso é que eu continuo a dizer, quem é burro é que pensa que o mundo acaba onde os olhos dele atingem. Não sabe que os outros também pensam e que não é possível enganar ninguém. Como ele sempre tentou fazer. Como ele sempre. Agora, quem já se julga dono e senhor de tudo, só porque foi hábil a ganhar dinheiro enganando os outros, comprando carros velhos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na altura em que o Estado obrigava ou impedia os estrangeiros de vender os seus carros a particulares, diretamente. Tinham que os entregar nos negócios estrangeiros. Nos negócios estrangeiros ele tinha lá a equipa dele que canalizava os carros todos para ele. Pagava neles num dia, no dia seguinte dava-lhe um banho de pintura e 3 dias depois vendia por 5 ou 10 vezes mais dinheiro do que lhe tinha custado. Assim não custa ser rico. Agora, admiro o Mbake Couto, que de vendedor, como ele me disse uma vez, com toda humildade, por isso é que eu qualifico de humilde, vendedor de mesa, de mercado, Do bandinho. sim, conseguiu ser um alto empresário. Cardoso Júnior não. Conseguiu, desfalcando a Dicol. A Dicol ficou pobre definitivamente por causa de Cardoso Júnior. E, ironia das ironias, logo a seguir ele compra a Dicol. Como é que é? Em que parte do mundo eu mato uma empresa, demonstro que ela não é viável economicamente e depois eu candidato-me a comprá-la. Para mim. Para mim já pode ser viável. Porque já tinha morto completamente. E como é que ele fez isso? Toda a gente sabe. Desfalcou aquela empresa, tornou-se estupidamente rico e a empresa caiu na falência. Como é que a Dicol podia falir? A única empresa de venda, de importação e distribuição de combustíveis e lubrificantes da Guiné. Na Guiné-Bissau, até para a iluminação das casas é preciso gasóleo. Fazer tipo de lamparinas, não é? Candeeirozinhos com torcida e tampa de essas caricas de metal que se põe nas garrafas de refrigerantes e outras coisas assim. Até para isso é preciso, cada família precisa ter gasóleo, um suprimento de gasóleo em casa. Como é que, com o mercado assegurado, uma empresa vai... Sem ofensa para ninguém. Nino Vieira era papel. Melhorou a vida dos papéis. Cumbaya lá é balantas. Melhorou a vida dos balantas. Pelo contrário, não? No tempo deles, os balantas ficaram mal vistos, estigmatizados, como sendo os piores da Guiné, os que queriam fazer mal a toda a gente. Não é verdade. Quantos balantas viram a sua vida melhorada no tempo em que havia presidente, primeiro-ministro, presidente do Supremo Tribunal, presidente do Procurador-Geral da República, ministros a dar com pau, todos balantas. Não é verdade. São acidentes de percurso. Aconteceu em todas as sociedades. Eu não sou o primeiro a espancar. E eu estou vivo, graças a Deus. E cada vez mais saudável. E os que morreram? Não é? Ingloriamente, em vão. Há quantas décadas está a morrer gente no nosso país? Chega.
correntes na mão. Ah, não para de sofrer. Ponha-me no corpo também. Ah, não para de sofrer. Ah, não cure tudo lado de no terra, não grita liberdade, som na no terra.